separei um tempo para a gente discorrer um assunto que eu acredito que vai ser fundamental para a evolução de vocês, principalmente se vocês têm o interesse, de certa forma, em incrementar algum hábito novo, ou conseguir realmente sustentar um comportamento que vocês já desejam há algum tempo, por exemplo, de treinar, enfim, fazer dieta, melhorar o sono, ter uma rotina de estudo, conseguir aí incluir comportamentos mais salubres, mais saudáveis e que também são mais funcionais. Afinal de contas, o ser humano ele precisa desses comportamentos para seguir evoluindo, né? Bom, antes de entrar realmente no tópico que vai ser hábito, como você gera um hábito ou como você cria um novo hábito e introduz isso na tua rotina, na sua prática aí, diária, eu preciso explicar um conceito que é importante eu trazer para vocês, porque dessa forma vocês entendem o conceito realmente por trás de toda lição ou dica valiosa que eu posso entregar aqui para vocês, justamente pelo fato do substrato informativo, da informação ter esse poder de motivar as pessoas. E eu fui uma das pessoas refém aí dessa causa. Então, acredito que seja muito importante eu explicar também para vocês o conhecimento por trás, ao invés de só vomitar aqui um monte de coisa, um monte de dicas, ou mandar vocês fazerem, ou aconselhar vocês a fazerem certos comportamentos, ou adicionar certas coisas ao teu ambiente, mas não explicar realmente o porquê disso, né? Principalmente em termos biológicos, neurobiológicos, e que vão trazer aí e vão corroborar todo esse argumento. Então é necessário explicar, ok? Então, para a gente começar aqui, uma questão muito importante é a questão da neuroplasticidade. Vocês precisam aprender esse conceito, porque mesmo não sendo técnico aí em neurociência, ou mesmo vocês aí pensando nunca vão usar isso para explicar nada para ninguém, porque simplesmente não faz parte do teu escopo acadêmico ou profissional, é importante você entender o conceito de neuroplasticidade, porque basicamente a neuroplasticidade é tudo. Tudo, todo o processo que está ocorrendo constantemente no seu cérebro depende deste evento, ok? Ele é inerente deste evento. Justamente porque a neuroplasticidade é o que o senso comum denomina como aprendizado. Então você está em constante aprendizado. Desde a tua infância, você está em constante aprendizado. Você nasceu, você já se percebeu falando a língua que você fala, se direcionando as pessoas de maneira classificada. Então você já sabia quem era teu pai, você já sabia quem era tua mãe, ou pelo menos tinha uma certa inclinação do teu comportamento para essas classificações e enquadramentos que foram aprendidos e você nem percebeu que você aprendeu isso, né? Então a criança, de certa forma, ela começa a falar português e ela não percebe quando ela aprendeu efetivamente a falar português. Ela só aprendeu. Ela, na hora que ela se deparou com aquela situação, ela já estava falando, né? Isso é uma das coisas que a gente chama de neuroplasticidade ou aprendizado passivo. Isto é, você não precisou necessariamente de um esforço atencional, cognitivo, um foco em determinada ação para conseguir absorver aquelas informações e, de certa forma, melhorar o teu repertório em alguma coisa. Você simplesmente, através de interações do ambiente, conseguiu performar em cima de algo novo. E isso a gente pode, né, classificar, determinar como um tipo de aprendizado passivo. E é interessante porque esse aprendizado passivo, ele existe uma janela que a gente também pode nomear aí como uma janela de oportunidade. Então, não sei, como eu já expliquei anteriormente, você já deve ter percebido isso também. Uma criança aprende muito melhor do que você. Muito provavelmente, se você tem filho, ou irmão caçula, irmã caçula, sobrinho, qualquer outra criança dentro
da tua árvore genealógica do presente momento, você já percebeu como eles pegam rápido as coisas, é no estalar de dedos, né? Se você colocar hoje você aí, partindo de um pressuposto que você é um indivíduo que tem 20 ou mais de 25 anos, e uma criança de 7 anos, e mudarem de país para uma língua estrangeira que você nunca teve contato, com certeza a criança vai aprender a falar melhor do que você e mais rápido do que você, sem sotaque. Justamente pelo que eu acabei de explicar, porque as circuitarias do cérebro daquela criança estão muito mais propensas ao aprendizado, estão amolecidas. Aquele aparato, a configuração neurofisiológica dela está fervilhando para aprendizado, é uma esponja, é uma máquina de absorver conhecimento e conseguir introduzir isso no repertório. Então ela fica apta de uma maneira muito mais rápida, efetivamente, a conseguir emitir comportamentos novos, aprender e reproduzir isso. E por isso que é engraçado, né? Porque algumas pessoas relatam para mim, meu filho tem muito problema de compulsão alimentar ou comportamento compulsão alimentar, quando eu digo me referindo, né, e relatando o que as pessoas me explicam. Muitas delas nem sabem que comportamento de compulsão alimentar, na verdade, é uma patologia clínica, né? Mas colocam isso como se fosse, né, para determinar ali pessoas que têm um certo grau de impulsividade e não conseguem ter um controle inibitório ali frente a comidas hiperpalatáveis. E aí eu pergunto, tá bom, ele tem problema então em relação à dieta, ele não consegue se permanecer em dieta, ou ele não consegue ali comer comidas saudáveis, enfim, tem problema ali determinado, principalmente a parte dietética. Mas como você trata a comida? Você come direito? Como que é essa relação tua com o alimento? Não o teu filho, né, pequeno ali de 7, 8 anos. Eu não como, minha rotina é corrida, eu não tenho tempo para organizar meus alimentos e eu como que tiver em casa. A gente compra as coisas no supermercado lá e eu preparo rapidinho. Então é lógico, cara, que seu filho ele não vai conseguir comer bem, simplesmente porque ele aprendeu de forma passiva, com o contato do ambiente e influência que você mesmo está dando para ele, da maneira como ele deve comer. Ou você acha que o bebezinho ele vai chegar lá para você e falar: ai, papai, eu tenho que comer legumes e salada porque faz bem para minha microbiota. Óbvio, ele não sabe disso, entende? Então, a criança, essa janela de oportunidade que vai acontecer ali de forma determinante, principalmente entre os 5 a 8 anos de uma criança, é o melhor momento para você aí que tem filho agora. É o melhor momento para você tentar introduzir um hábito funcional na criança. Teu filho, enfim, o seu sobrinho, o seu neto, não sei. Porque ela ou ele simplesmente não vão precisar de atenção direcionada para aquilo. Então, se você quer que o teu filho jogue bola, se você quer que o teu filho aprenda a falar outras línguas, a nadar, ou que ele tenha uma rotina de estudos, ou que ele se relacione melhor com o alimento, ou que ele pratique esportes, enfim, aprenda a tocar um novo instrumento, uma música, alguma coisa desse sentido, quando você inicia o hábito na infância, ele tem uma probabilidade muito maior de se perdurar, de se perpetuar por um período longo de tempo, certo? Então, dada essa explicação inicialmente, vocês já entenderam que a neuroplasticidade ela ocorre como um aprendizado. A melhor definição que a gente tem como neuroplasticidade, principalmente em linguagem técnica, é basicamente as modificações estruturais que ocorrem no teu cérebro frente a novas experiências e interações com o ambiente. Então, o seu cérebro ele interage com novas informações, né, provenientes do ambiente e modifica a estrutura neurobiológica por conta desses estímulos, ok? Então, isso é a neuroplasticidade, é uma mudança a nível funcional e estrutural. Então, primeiro ocorre a modificação estrutural para depois, de forma subsequente, ocorrer a nível funcional de comportamento. Um estudo muito interessante que vai mostrar isso para vocês é um estudo, eu não lembro exatamente onde foi publicado, tá? Salvo engano, bom, não vou me recordar a referência, caso alguém tenha interesse aí, pode me cobrar nos comentários que eu possa enviar o DOI aí do estudo ou a referência aí já do autor e da data, tá?
Mas foi feito com taxistas de Londres. Esses taxistas eles foram submetidos a realizar um teste onde eles precisavam decorar um nome de mais de 20 mil ruas. Simplesmente porque parece que em Londres, ou não sei se na Inglaterra em geral, eles têm a obrigação de não utilizar GPS, então eles precisam saber todo o mapa da cidade. E foi encontrado no cérebro daqueles que passaram, e somente no cérebro daqueles que passaram na prova, uma modificação na região do hipocampo. O hipocampo deles ficou maior. Teve como se fosse uma mini hipertrofia no hipocampo dos indivíduos que conseguiram passar na prova. Isto é, dos indivíduos que conseguiram unir toda aquela informação que, por consequência, foi gerado uma grandíssima neuroplasticidade, que é uma mudança estrutural. Obviamente que foi de forma milimétrica isso, né? Não é que ele ficou com a cabeça achatada, parecendo um Minecraft, ali, uma cabeça quadrada. Não foi isso que aconteceu, tá? Não virou Megamente por conta disso. Enfim, bom, dadas essas definições, nós temos também um outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado ativo. E este, por si, depende diretamente de muito foco. Você precisa ter foco, cara. Se você não está mais dentro dessa janela de aprendizado, de oportunidade até os 8 anos, quanto mais tempo vai passando, mais tempo vai demorando para você tentar ter contato com novas experiências ou adicionar certos hábitos à tua rotina, mais difícil fica. Então, o mesmo exemplo que eu utilizei para a criança que vai mudar para um determinado país e ter contato com uma nova língua e absorver aquilo muito rápido e aprender a falar sem sotaque, serve de exemplo para o contrário. Então, se você é um indivíduo com 50 anos, que já fala português, tem 50 anos, que nunca aprendeu uma nova língua, que não estuda, que tem dificuldade de ter direcionamento de foco atencional, e você vai para a Rússia, cara, muito provavelmente você não vai nem conseguir falar russo. Vai demorar muito tempo para você aprender a falar 3 palavras em russo e você vai falar com sotaque. Por quê? Porque simplesmente esse período, tá, essa janela de oportunidade é onde está fervoroso ali. Você praticamente nem precisa desse aprendizado ativo que eu acabei de falar. Posteriormente, ele vai declinando. Então, o gráfico é como se tivesse aqui o esforço que você precisa, o esforço que você precisa imprimir embaixo e a neuroplasticidade. Conforme vai passando o tempo, né? Imagina que a quantidade de anos esteja aqui embaixo, a tua idade esteja aqui embaixo. Aqui está a questão do esforço e aqui a neuroplasticidade ou a capacidade de aprendizado. Vai abaixando a tua capacidade de aprendizado ou de neuroplasticidade e aumentando a quantidade efetiva de esforço que você precisa imprimir para conseguir ter efetivamente esse aprendizado de forma consolidado, isto é, criar também um hábito, visto que o hábito ele é um aprendizado. Então, vamos definir aqui propriamente o que é um hábito, né? O hábito ele é caracterizado por um comportamento ou um conjunto de comportamentos que são automatizados ou quase automatizados, que você não precisa necessariamente emitir um esforço cognitivo para sustentar eles. Então, basicamente, o hábito ele é uma rotina, é um padrão de comportamento que você nem percebe, você só faz. Vai chegar um determinado momento que você está tanto tempo tentando treinar e conseguindo treinar e consolidando aquele hábito de treinar, que chega na hora de treinar, você não precisa mais ficar pensando, putz, eu preciso treinar, não posso falhar, eu tenho que ir para academia, eu preciso arrumar as coisas, você só faz, cara, porque já habituou aquilo. Então, é um comportamento automatizado, tá? Mas é importante a gente entender também, sabendo que o hábito ele é um conjunto de comportamentos que depende da neuroplasticidade, entendendo todo esse contexto do que é a neuroplasticidade, entendendo todo esse contexto de quando ela ocorre, qual que é o período que você está mais propenso a gerá-la, existe um outro fator nesse cálculo, nessa equação geral, que também implica numa modulação nas circuitarias do teu cérebro, que irão, em última análise, modificar esse desfecho de criação de hábito, que é um neurotransmissor conhecido como dopamina, e é muito famoso nas redes sociais, inclusive disseminado de forma errada. A gente encontra aí pessoas falando que a dopamina
é o hormônio ou o neurotransmissor do prazer. Só que, na verdade, a dopamina, ela não tem a ver necessariamente com o prazer, ela tem a ver com a predição de recompensa. Então, a partir do momento que você engaja em certo comportamento, vislumbrando a recompensa que ele pode te trazer, ali há sim um disparo de dopamina, principalmente uma dopamina que a gente denomina como fásica, que é uma dopamina que ela vai efetivamente modificar ali todo o teu contexto fisiológico para impulsionar você a realizar um comportamento. Então vamos supor que você seja uma pessoa que gosta muito de comer doce. Você ama comer chocolate. O chocolate, o teu cérebro traduz a sinalização daquele estímulo como um nível elevado de recompensa. Então, reconhecendo aquela potencial recompensa que o ambiente está te oferecendo, ele traduz aquele sinal visual no teu cérebro, predizendo aquela recompensa, elevando os seus níveis dopaminérgicos e fazendo com que você emita, ou pelo menos incline fortemente o teu comportamento para emitir, em última análise, a ação, a tarefa e coletar aquela recompensa. Então a dopamina, na verdade, ela tem a ver muito com expectativa. Tem um estudo muito bacana também, inclusive, que foi realizado, salvo engano, em 2005, por um autor fantástico da área de neurociências, um pesquisador muito renomado, chamado de Wolfram Schultz, alemão, onde ele mostrou o cérebro de macaquinhos, né? Eu vou resumir o estudo, senão o vídeo vai ficar absurdamente longo. Depois a gente pode fazer um vídeo, inclusive, só sobre ele. Mas ele basicamente detectou que os macaquinhos, eles tinham esse disparo de dopamina, emitiam um comportamento, pegavam o suquinho, que era o estímulo de recompensa para eles, e tomavam o suquinho. E quando eles já estavam pegando o suco, ou efetivamente tomando o suco, naquele momento os níveis de dopamina já estavam muito baixos. Então, o que isso diz para nós? Que a dopamina, na verdade, ela é o que impulsiona, facilita o teu comportamento ou a execução de uma tarefa, ok? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu não sei se você percebeu, mas a dopamina, ela está fortemente relacionada à motivação. E diferente do que muitas pessoas acreditam ou propagam, mesmo sem acreditar ou ter o conhecimento sobre aquilo, a motivação é totalmente diferente de euforia, de alegria, de entusiasmo, de animação, tá? A motivação está terminantemente ligada ao motivo pelo qual você inicia uma ação. Então, como eu disse, nenhum animal, nenhum indivíduo, pausa para água. Nenhum indivíduo vai exercer algum tipo de comportamento sem que aquele comportamento tenha uma função, seja funcional, ou que ele saiba o porquê ele está fazendo aquilo, ou porque o próprio corpo dele, de forma imperceptível, pede aquele comportamento. Então você precisa ter motivo para a ação, cara. Se você quer começar a treinar, você precisa ter motivação para treinar. Você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo. E é por isso que eu estou explicando isso para vocês. Porque eu estou tentando trazer motivação por uma via facilitadora do aprendizado. Então eu estou trazendo informação para que isso se traduza no teu cérebro, no teu conhecimento cognitivo, em motivo para você executar uma tarefa. Isso vira um ciclo. Por quê? Porque a partir do momento que você executou a tarefa, você associou aquela tarefa a melhorias, você melhorou a tua capacidade de informação e entender melhor quais são os benefícios daquela tarefa, você inclinou novamente seu comportamento para aquilo e reforçou essa tríade. Você reforçou essa tríade: informação, motivação, comportamento. Informação, motivação, comportamento. Então eu estou trazendo o início desse pilar, tá? Desse triângulo, ok? Então você tem que entender tudo isso que eu estou te falando, cara. Põe isso na tua cabeça. Se você não tem motivação, não existe disciplina. Não existe disciplina. Você não vai achar nenhum estudo falando sobre via da disciplina no cérebro. Você vai achar estudo mostrando vias dopaminérgicas, que são vias de goal-directed behavior, que a gente denomina na ciência, que se traduz basicamente em motivação ou comportamento direcionado com foco, de alto esforço cognitivo, tá?
para que esse autoesforço ele seja efetivamente mantido e perpetuado até que seja consolidado um hábito, você precisa ter motivação, cara. Porque o seu cérebro, a todo momento, ele faz um cálculo. Ele começa a fazer um cálculo. Ok, isso de forma inconsciente, tá? Você nem precisa pensar para isso acontecer, mas ele faz. Então você vai estar no ambiente. Você precisa treinar. Você sabe que você precisa treinar. Beleza. Talvez você nem saiba os benefícios do treino, mas de certa forma alguém te falou que treinar é importante. Mas naquele momento, como você não entende direito quais são os potenciais benefícios que o treino pode te causar e a real importância dele, o motivo verdadeiro pelo qual você precisa fazer aquilo, e você está em um ambiente onde você se encontra cansado, exausto, fadigado, com fome, com um nível de impulsividade maior, a tendência é que o teu cérebro calcule aquilo e fale, pera lá, eu já não tenho mais energia restante, cara. Então, como você ainda não entendeu o porquê, e eu nem sei o porquê que eu preciso realmente fazer aquilo, eu não vou gastar a energia residual que ainda me resta com um comportamento disfuncional, o que para mim não tem nenhum tipo de significado, nenhum tipo de função atribuída a ele. E aí, no fim das contas, você chega em casa cansado e não faz a porra do treino. Porque você não entendeu por que você precisa treinar ainda, cara. Você não associou o treino aos reais benefícios dele, porque você só quer buscar o renovo estético. Você só quer modificar o teu físico e melhorar a fotinho que tu posta na academia no espelho, para que as pessoas reajam com um emojizinho lá no teu stories. Isso, cara, não vai fazer você sustentar o comportamento de treinar, porque o comportamento de treinar é laborioso, é complexo, demanda esforço, ele demanda gasto energético, ele é difícil de ser sustentado. Então, todo momento seu cérebro faz um cálculo, coloca isso na tua cabeça. Ele pega a quantidade de energia que você tem, ele detecta isso através das tuas vias sensoriais e faz todo esse cálculo por meio de sinalizadores que você tem no teu organismo, de forma fisiológica, ele detecta os níveis que você tem de glicose, de glicogênio disponível, como que está a tua relação do teu aporte calórico, como que está o teu balanço hormonal, como que está a flutuação de neurotransmissores nas fendas sinápticas. Ele consegue captar todos esses sinais fisiológicos através de receptores e de outras vias ali, principalmente vias adrenérgicas, né? Enfim, que vão estar efetivamente envolvido com esse balanço e esse eixo fisiológico e vai fazer um cálculo. Poxa, eu tenho moedas X, eu preciso gastar moedas Y. Quanto que vai me sobrar para aquilo? E essas moedas Y que eu preciso gastar, realmente vale tanto a pena eu gastar tudo isso, visto a quantidade que eu tenho de energia disponível nesse momento? A recompensa vai ser realmente grandiosa? Se você não associou uma recompensa grande ao treino, cara, você não vai fazer. Principalmente dado um espectro longitudinal de comportamento. Quando você ficou muito tempo tentando fazer aquilo, nessa janela de tempo você vai perder a maioria das vezes se você não entendeu ainda que motivação não tem nada a ver com disciplina. Porque a disciplina, ela pode inclusive ser substituída pela palavra hábito. Ok? A disciplina, as pessoas que falam que são disciplinadas, em grande maioria das vezes são as pessoas mais hipermotivadas que eu vi. Por quê? Elas conseguiam introduzir vários hábitos na rotina delas porque elas entendiam o motivo pelo qual elas faziam. E depois que elas já consolidavam esses comportamentos e transformavam aquilo em um padrão automatizado de comportamento, isto é, um hábito, elas se referiam a esse conjunto de coisas, que é o hábito, a disciplina. Só que na verdade a disciplina, cara, ela é o hábito. Você entendeu? Por isso que eu falo que motivação importa mais do que a disciplina. Muito mais, porque a disciplina, ela é a consequência, é o produto, é o desfecho de tudo isso. Ok? Bom, explicado tudo isso, vamos lá. 5 dicas que eu posso trazer para vocês aqui, para vocês aplicarem hoje e mudarem a capacidade de conseguir exercer um comportamento e sustentá-lo a longo prazo, transformando ele em um hábito. Independentemente de qual hábito nós estamos falando aqui, tá? Se é desde preciso beber mais água até preciso estudar para um concurso para passar numa prova federal. Tudo isso vai depender de comportamento sustentado, que por consequência é classificado como um hábito.
ok? Então, primeira delas, suje ou tente pelo menos sujar um comportamento, um hábito que você reconheça como algo nocivo, disfuncional, com um novo hábito funcional ou concorrente, beleza? Quer um exemplo? Você é uma pessoa que tem o hábito de fumar. Você fuma bastante e você sabe que isso traz prejuízo funcional para você. Só que você não consegue largar, porque ele já virou um vício na realidade. Uma coisa interessante aqui para vocês: hábito e vício para o seu cérebro não tem diferença alguma. Inclusive, ambos eles são produzidos no mesmo lugar do cérebro. Você tem uma região ali denominada de estriado, onde você divide esse estriado em ventral e dorsal. Então, naquele teu estriado ventral é onde encontramos o núcleo accumbens. Esse núcleo, ele é efetivamente onde é liberado ou despejado dopamina. Lembra que eu expliquei? A dopamina é um facilitador na produção de neuroplasticidade e aprendizado? E a dopamina tem a ver com motivação? Então, ele libera a dopamina ali, a formação do hábito começa a ocorrer e ela é direcionada, realocada para a região dorsal. Só que, na verdade, o teu cérebro não sabe distinguir o que é vício e o que é hábito. A gente distingue isso, né? Porque temos um acordo semântico, político, moral do que realmente presta ou não presta, o que é nocivo, o que não é, o que é saudável, o que não é, e a gente classifica. Hábitos saudáveis são hábitos e hábitos não saudáveis são vícios. Então, fumar, por exemplo, é um vício, mas para o seu cérebro é um hábito. Não mudou em nada. A única diferença, na verdade, é que fumar ele está fortemente associado ao uso de substância, né? Então a nicotina por si só, ela libera uma quantidade maior ali de dopamina, que inclusive tem a ver com seus receptores nicotínicos, muscarínicos, de serotonina também, né? Principalmente de serotonina, o receptor de dopamina é outro. E ela modifica essa circuitaria toda de uma forma mais intensa. Então há sim uma diferença sintética ali. Por isso que é muito mais fácil você habituar ou viciar em substância do que em um comportamento. Mas o mecanismo é o mesmo e para o seu cérebro é a mesma coisa. Então, retomando, você é uma pessoa que tem um hábito de fumar. E você começou a namorar com alguém. Essa pessoa repudia o ato de fumar. Ela não consegue estar no mesmo ambiente de uma pessoa que fuma. E aí chega um certo momento que você tem dois comportamentos concorrentes e você precisa escolher. Ou eu continuo fumando e largo a pessoa, ou eu fico com a pessoa e paro de fumar. A tendência é, se você realmente gosta muito daquela pessoa, isto é, você tem um motivo muito grande para parar de fumar, que você já sabe que é um comportamento e já entendeu que é uma coisa nociva para você, é que você pare de fumar e continue com a pessoa. Por quê? Porque você sujou o comportamento de fumar namorando com uma pessoa. Não estou falando que você precisa sair namorando com as pessoas, tá? Para parar de fazer as coisas. Você precisa entender o conceito do que eu estou te explicando. E aí você vai fazer e julgar da forma que você entender e realizar aquilo dentro do teu contexto, ok? Estou te dando um exemplo. Então, mesmo exemplo, o cara que é alcoólatra e tem um filho e ele entende que o ambiente dele fica mais conturbado a partir do momento que ele bebe. E ele não quer repassar aquilo para o filho, ele não quer repassar esse hábito para o filho. Então, basicamente, ele sujou o comportamento dele com outro comportamento de forma concorrente e conseguiu desvencilhar, desvincular aquele comportamento antigo, basicamente sobrepondo um do outro, tá? De forma concorrente. O segundo, para mim, é um dos mais importantes, tá? E é um dos mais práticos e mais fáceis de ser implementados. É automatizar o processo. Presta atenção aqui. Cara, você precisa se ajudar, automatizar o processo. O que é automatizar o processo? Deixa eu colocar aqui de volta. Automatizar o processo é basicamente facilitar com que esse engajamento deste hábito ou deste comportamento, que ainda não foi consolidado como hábito, ocorra. Ok? Então, vamos supor, você precisa começar a treinar, você sabe, já entendeu tudo que eu expliquei para você. Só que se você quer começar a treinar numa academia que fica a um metrô, um ônibus e ainda mais 10 minutos caminhando da tua casa, você não vai treinar, cara. Você pode até ir no começo, mas no dia que tiver difícil, que tiver chovendo, que você tiver cansado, que você tiver um outro compromisso que esteja perto daquele que você se prontificou de treinar, você não vai treinar. Então,
Se você pegar, de novo, a linha de tempo, recortar aquilo e ver a constância tua, vai ser prejudicado porque você não facilitou a automatização desse processo. Cara, se você quer fazer uma dieta, você precisa separar um tempo na tua semana para fazer as marmitas, cara. Para comprar os alimentos, para deixar preparado, para deixar pronto, para facilitar o teu acesso, cara. Se você quer o teu hábito de tomar água, cara, você precisa deixar uma garrafa perto. Se você não tem o hábito de beber água, você precisa deixar uma puta de uma garrafa perto. Tipo dessa aqui, entendeu? Ó, gigantesca, tá? Isso que eu já tenho o hábito de beber água. Por quê? Porque, cara, se você deixar um copinho minúsculo, ou se você nem deixar, vai ser muito pior. Você não vai beber, ou você vai beber o copinho e depois você vai esquecer, você já não vai mais buscar, porque você não tem o hábito de fazer aquilo. Então, automatize o processo. Facilite o processo, o máximo que você puder. Esmiuça cada detalhe que você vê que você precisa de um tempo, precisa de um esforço cognitivo para conseguir colocar aquilo e controlar todo o procedimento e deixe ele mais facilitado, mais simplificado. Ok? Isso já está diretamente ligado com o fator 3, que é modular o ambiente. Então você precisa modular o teu ambiente, cara. O teu ambiente, ele precisa favorecer a inclinação daquele comportamento. O ambiente é como se fosse uma maré. Você imagina assim, você é uma Ferrari que vai ser colocado numa pista. Essa pista ela tem um direcionamento, uma inclinação. Essa inclinação é o ambiente. E dependendo de quão íngreme está essa pista, ou quão estreito é o caminho dessa pista, você vai a 200 por hora. Você pode bater no muro e arrebentar tudo. Então, o seu ambiente influencia totalmente no seu comportamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você quer parar de fumar e mora com uma pessoa que fuma, esquece, cara. Você não vai conseguir. Ou vai ser muito difícil. Vai ser muito trabalhoso, vai ser muito laborioso você conseguir criar esse hábito ou desvencilhar de um outro hábito antigo. Você quer parar de comer doce e tua família todo dia toma sorvete à noite? Cara, você precisa modular isso. E aí você vê como que você vai fazer isso. Se você vai conversar, se você vai tentar estar em outro lugar no momento que você sabe que aquilo está acontecendo. Enfim, você precisa, de certa forma, dentro das coisas que são cabíveis a você, modular o teu ambiente. Obviamente, nem todo mundo, nem todo mundo terá as mesmas condições para fazer isso e a mesma autonomia, mas dentro daquilo que está no teu alcance, module o teu ambiente. Automatize o processo e tente sujar o teu comportamento, principalmente se você é uma pessoa que quer tirar um vício, um hábito e transformar ou sobrepor um outro hábito em cima deste antigo. Quarto item, ajuste suas expectativas. Você precisa ajustar as suas expectativas. Não adianta, você não vai ser o Paulo Musi. Se você começou a treinar hoje, amanhã, cara. Você não vai ter a força de um atleta que treina há 10 anos treinando em 5 meses. Você não vai, cara. Você precisa ajustar as suas expectativas. Você não vai começar a estudar hoje para uma prova daqui uma semana e tirar a mesma nota do cara que está estudando faz um semestre para aquela prova, faz um ano para aquela prova. Tá? Então as coisas elas são proporcionais ao tamanho do esforço, ao tamanho do tempo, a condições ambientais e genéticas que você tem. Tem coisas que inclusive nem vão estar ao seu alcance. Tem shapes aí que você nunca vai atingir, cara. Porque simplesmente o cara tem uma genética e um ambiente financeiro, econômico, de todas as instâncias possíveis que facilitou a arborização daquele físico. Tá? Ele consegue desenvolver aquilo de uma forma muito mais rápida. Então, ajuste as suas expectativas, cara. E eu digo isso, inclusive, por quê? Porque se você não ajusta a expectativa, a frustração, ela ocorre. E a partir do momento que você tem frustração, você... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Acabou pausando o vídeo, ficou muito longo e aí deu uma interrupção aqui na memória do meu celular. Mas continuando a linha de raciocínio. A partir do momento que você tem frustração, a chance de você ter uma desistência naquele comportamento é muito grande, cara. Muito grande. Porque você... Imagina o seguinte...
Você está vendo a recompensa, a sua expectativa, a dopamina. Lembra que eu expliquei? Dopamina tem a ver com expectativa, tem a ver com neuroplasticidade, tem a ver com tudo isso. A partir do momento que a recompensa ela chega, ou você não recebe, ou ela chega abaixo das expectativas, tua dopamina cai abaixo do basal. O que isso se traduz na prática? Se você vai pedir uma pizza, cara, e viu na foto que ela é linda, maravilhosa, você tá, porra, com muita fome, e chega a pizza e ela tá ruim, ela não tá no ponto que você queria, a calabresa não tava legal, o catupiry é aqueles que parecia requeijão, a mussarela era borrachuda, enfim. Cara, você vai ficar muito frustrado ao ponto de quase nem querer comer a pizza, cara. Porque aquilo pra você abaixou porque você colocou uma expectativa muito grande na recompensa. Então, regule a tua expectativa, cara. Regule a tua expectativa. Ajuste ela. Não fique se comparando com os outros. E por último, recompensa o processo. Você precisa gostar do processo. Aqueles que gostam de caminhar chegam muito mais longe do que aqueles que amam o destino final. Coloque isso na tua cabeça. Recompensa o processo. Aprenda a recompensar. Ah, Davi, cara, como que eu recompenso então o processo? Tô arrumando a câmera aqui que eu tive que organizar de novo. Cara, prestando atenção nas pequenas coisas, nos detalhes rápidos que começam a ser mudados porque você iniciou aquele comportamento. Então, cara, eu quero começar a fazer exercício físico. O que eu posso fazer para gostar de treinar? Algumas pessoas me perguntam isso, de verdade. O que eu posso fazer para gostar de treinar? Eu não consigo gostar de treinar. Cara, muito provavelmente você não gosta de treinar porque você associou a recompensa do treinamento à mudança estética. E ela é a última coisa que vai vir. Demora para vir. Demora para você ter shape, demora para você ficar forte, demora para você ficar grande, estético. Agora, o que não demora são as coisas que acontecem intrapele, dentro do teu corpo. O teu sono, ele melhora rápido. Deixa eu só ligar aqui. O teu sono, ele melhora rápido. A tua qualidade de regulação emocional, inibição de comportamento, a tua qualidade gastrointestinal, a tua percepção de autoeficácia, essas pequenas melhorias acontecem rápido. Teu foco vai melhorar, você vai perceber que a tua relação com as pessoas começa a melhorar, a tua capacidade de se sentir bem, bem-estar subjetivo, tudo isso melhora rápido. Então, aprenda a recompensar o processo associando pequenos avanços, sabe? Todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, você melhora o teu repertório. Você aprende a gostar do processo, você mantém e sustenta o comportamento, você cria o hábito. Depois que você cria o hábito, cara, aí ferrou. Aí ferrou, porque uma vez que você conseguiu criar um hábito, seguindo todos esses passos que eu expliquei nesse vídeo gigantesco para você, que é um pote de ouro aqui que eu tô dando para vocês, aí, meu amigo, aí vai ser difícil bater de frente, hein? Vai ser difícil, porque você vai conseguir replicar isso para qualquer coisa que você queira fazer. Uma vez que você conseguiu fazer isso com treinamento, você vai conseguir, aprender a tocar um instrumento, aprender a estudar, a criar uma rotina de estudo, a ler melhor, a dormir melhor, a regular mais o teu ambiente, a modificar tudo isso de forma mais estratégica, precisa e organizada. E aí você vai virar uma maquininha chata de constância. Sabe aquele cara constante, irritantemente chato, cara? Irritantemente constante. Todo dia ele vai lá, faz um pouquinho. Segundo ele treina, estuda. Terceiro ele trabalha, estuda, dorme bem, organiza. Quinta ele sai um pouquinho, vai com a namorada em algum lugar, vê os amigos. Sexta ele já volta, paulada no final de semana, não fica se entupindo de bebida. É isso, cara. O cara é constante. É constante. Você pode ter certeza que ele vai chegar longe. Longe. E mais rápido do que você imagina ainda. Porque não existe mais pessoas assim, cara. Hoje em dia, o mundo, com a quantidade de potenciais distratores no ambiente das pessoas, acabam determinando pessoas cada vez menos constantes. Ok? Então é isso. Acho que deu para passar uma mensagem bacana com vocês. Inclusive, eu ia colocar essa aula aqui num vlog, cara. Mas eu nem vou fazer mais isso. Porque ficou tão grande que o vídeo do vlog vai ficar de 2 horas, cara. Vai virar um filme, um curta-metragem da minha vida aqui. Então não pode acontecer isso. Eu vou colocar esse vídeo à parte aqui no YouTube, do jeito que tá. Microfonezinho de lapela. Nem sei se tá funcionando, mas espero que o áudio tenha pegado.
com a luz estourada da minha luminária, acabou aqui o armazenamento do meu celular, porque eu gravo no celular, preciso comprar uma webcam para fazer esses vídeos grandes aí. Enfim, mas é isso. Vou postar mesmo assim. Siga no processo, siga motivado, crie hábitos e seja constantes. Valeu, um abraço, te vejo no próximo vídeo.